Olá, que a doce paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja aqui, agora e sempre. A todos aqueles que acompanham este projeto Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, abrindo o nosso coração a Jesus, aquele que proclamou que quando 2 ou mais pessoas estivessem em teu nome, ele também estaria presente. O nosso assunto ele está inserido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E nós vamos justamente pegar o capítulo 26, Dai de graça o que de graça receber. É uma linda passagem que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, versículo 8, quando o Cristo estava na casa de Simão Pedro e reúne os seus discípulos para prepará-los para trabalhar e dar algumas orientações. Ocorre então que o Cristo coloca a seguinte frase para eles: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. O Cristo assim colocava a eles a importância de fazer tudo aquilo e não cobrar. Colocava a eles que eles haviam recebido um dom gratuito, um dom divino que teria vindo de Deus, e que ele serviria para aliviar o sofrimento das pessoas e principalmente para propagar a fé entre os homens. O Cristo ainda dizia o seguinte, que eles de maneira alguma poderiam transformar esse dom gratuito num objeto de comércio, ou de especulação, ou um meio de vida. Notem que o Cristo servia para eles como um guia. O Cristo, quando procurado por uma mulher hemorrágica, não lhe cobrou nada quando ela ficou curada. O Cristo, quando procurado por um pai, que o seu filho se jogava ora no fogo, ora na água, que é a parábola do garoto lunático, quando o menino fica bom e o Cristo conversa com a entidade que estava atormentando ao menino, e conversando assim ele expeliu aquele demônio, o Cristo não cobrou nada. Era dessa maneira que Jesus colocava a eles que eles não deveriam cobrar de maneira alguma. 2000 anos se passaram e nós vemos pessoas com esse dom gratuito, como por exemplo Chico Xavier, que atendia a centenas, milhares de pessoas. E certa vez, como está no filme Chico Xavier, uma senhora o procura e diz: Chico, adorei você ter me atendido. Gostei muito. Gostaria de lhe pagar alguma coisa. É óbvio, o Chico também não ia aceitar nada. Mas a mulher insiste e lhe passa um relógio. E o Chico, não podendo ali negar aquele presente, ele coloca o relógio dentro do bolso do paletó. Logo em seguida vem uma senhora que diz que estava com uma receita que foi dada aos médicos, mas ela não tinha como trabalhar os horários para tomar os seus remédios. E o Chico, com todo aquele seu esplendor, diz a ela que os amigos espirituais haviam mandado a ela um presente. Como vocês podem ver, ele recebia de um lado, mas ele repassava de outro para as pessoas que tinham maior necessidade. Assim também era na época de Jesus. Eles não recebiam nada e assim eles trabalhavam. O Cristo também ele estava preocupado com a questão das preces. Ele colocava aos seus discípulos uma linda passagem que está em Lucas no capítulo 20, 45 a 47, os versículos, em que ele coloca para os seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com roupas talares,
que gostam de ser recebidos nas praças, que gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos primeiros assentos dos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. O Cristo colocava a eles que a prece era um ato de caridade, era um impulso que vem de dentro do coração. Jamais ela deve ser cobrada de maneira alguma. Senão, nós seríamos intermediários assalariados, o que não pode ocorrer. O Cristo ainda coloca que Deus não mede as suas graças pela quantidade das suas palavras e nem tampouco vende os benefícios. Ele os concede. E dessa maneira ele passava as orientações aos seus discípulos. Certa vez eles entraram num templo para orar, para fazer as suas preces. Porque, como disse o codificador da codificação espírita, a prece é o alimento do espírito. E assim, na época de Jesus, eles entraram justamente para fazer as suas preces. E aí, quando Cristo entra dentro do templo, ele vê que haviam mesas ali aonde os banqueiros vendiam e faziam negociatas, aonde eram vendidos animais para sacrifícios. E ali também objetos roubados em que as pessoas haviam fazendo um comércio, uma troca. O Cristo ali coloca aos seus discípulos que a casa de oração não era um covil de ladrões. Os vendilhões, eles foram expulsos do templo. Quando a gente vê essa passagem, a gente vê que o Cristo orientava aos seus discípulos para não traficar as coisas santas, que são justamente a prece, a oração, justamente aquele local, o templo, em que eles estavam usando para se interligar com Deus. Deus não vende a sua bênção, Deus não vende o seu perdão, Deus também não vende a entrada para o reino dos céus. No livro Nosso Lar existe uma passagem bem interessante que o André Luiz ele está retornando ao planeta Terra. E nesse retorno ele olha e vê o mundo todo iluminado. Ele pergunta ao seu mentor, que está ao lado dele, se aquele dia era um dia de Natal, de Ano Novo, e ele coloca a André Luiz: não, André, aquilo são casas que estão sendo feitas evangelho no lar. Vocês podem ver como as orações, as preces, são situações importantes na nossa vida, no nosso cotidiano, para o nosso crescimento moral e intelectual. A todas essas orientações que o Cristo dava, ele dava aos seus apóstolos que naquela época eram chamados médiuns. Hoje nós temos os médiuns modernos. Estes atuais e tanto aqueles daquela época, eles receberam um dom gratuito que veio de Deus. E esse dom gratuito justamente é esta tal mediunidade para que os homens sejam os intérpretes de Deus, para que eles possam instruir aos homens, para que eles possam ensinar o caminho do bem, para que eles possam levá-los à fé, porque Deus deseja que a sua luz ilumine a todos. Que a doce paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja aqui, agora e sempre. Graças a Deus.